A verdade é que Deus é bom demais. E eu acredito que muitos de nós estão passando por muitos problemas. Problemas que muitas vezes fazem a gente questionar o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes parece que Deus está indiferente. Fala assim, será que Deus realmente está prestando atenção em mim? Às vezes a gente pode pensar que Deus é injusto, que Ele não se importa com a gente. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? O que eu fiz? Deus me ama? Me ama mesmo? Muitos problemas de saúde, problemas familiares, questões pessoais, emocionais, físicas, psíquicas, espirituais e financeiras, obviamente. Eu posso mesmo confiar em Deus? Quem é Deus? Ele é grande e poderoso mesmo? Parece estranho a gente fazer essas perguntas, né? Mas nesse momento de pandemia, eu acredito que nós temos muito mais dúvidas do que certezas. Muito mais questionamentos do que respostas. O que vai acontecer amanhã? Eu acredito que o Rafa vai fazer 3 anos. Mas o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. Como vai ser daqui a um mês, quando as aulas aqui na Europa voltarem, em setembro, a 100%? Como que vai ser? Ninguém sabe. Vai haver realmente aqui na Europa um pico da pandemia em outubro? Porque os especialistas estão dizendo que se esse pico vier, ele vai ser pior do que tudo que já aconteceu. Aí a minha pergunta é: dá para imaginar algo pior? Ou dá para vivenciar algo pior? Como está o seu coração hoje? Como você está dormindo? Você está dormindo? Você põe a cabeça no travesseiro, na almofada e dorme? Semana passada o Mike pediu para alguém, acho que foi a Raquel que leu Isaías 40, 21, 31. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas aquilo lá deu um clique na minha cabeça assim, que me deixou a semana inteira pensando. Então eu vou falar sobre Isaías capítulo 40, do versículo 21 ao 31. Pode abrir sua Bíblia, clicar seu telemóvel, seu celular. Isaías 40, do versículo 21 ao 31. A palavra de Deus diz o seguinte: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois,
me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e nem se fatigam. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque é a tua revelação para nós. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos revele a tua vontade a cada dia. Muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. É o que eu peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Isaías, nesse capítulo 40, ele quer nos mostrar a majestade do Senhor. Ele quer nos lembrar do poder incomparável que tem o Senhor Deus. E esse trechinho, ele começa com os questionamentos. E esses questionamentos são um alerta para nós. Como assim? Não sabeis? Não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Não prestou atenção nos fundamentos da terra? Não está sabendo quem é Deus, não? Ninguém te contou? Você não está enxergando em volta de você quem é Deus? E aí Isaías começa a dissertar sobre o tamanho da grandeza de Deus. Ele fala que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Dá para imaginar? Quando o Edu senta em cima da bola dele de futebol, a bola teoricamente fica pequenininha, né? Ele está ali, com a bola ali nas pernas, ele está ali sentado e fica ali olhando. Imagina Deus assim. Dá para imaginar? A gente vê um pouquinho como ele é grande, como nós somos pequenos, né? Isaías está tentando falar mais ou menos isso. Ele está falando que os habitantes da terra, ou seja, nós somos como gafanhotos. Eu não sei se vocês viram há umas semanas atrás, meses atrás também, umas nuvens de gafanhoto que estavam lá na América do Sul, saindo da Argentina, do Paraguai, indo para o Brasil. O negócio era de quilômetros, era devastador, assustador. E aí quando você chega perto, tinha umas pessoas que estavam tirando os gafanhotos que estavam em umas árvores com uma pá, pegava a pá e passava assim, e era só gafanhoto. Nós somos assim, desse tamanhozinho. Deus, Ele estende os céus como uma cortina. Eu lembro quando nós nos mudamos aqui para Paredes, e a senhora da casa deixou as cortinas dela, né? A gente lavou, deixou tudo bonitinho, e fomos colocar as cortinas. E a Elaine lá, né? Estendendo a cortina, olha, aí tira de novo, aí põe de novo, aí estende, né? 500 vezes, até ficar do jeito que ela quer. Deus pegou o céu, que a gente vê, e Ele fez assim, ó, foi lá e colocou, para a gente contemplar a grandeza dele. Ele desenrola como uma tenda. Sabe aquela tendinha que a gente vai para as férias e a gente desenrola ela, arma ela?
Para Deus, os céus é isso. É uma tenda que ele vai lá e coloca. E aí Isaías começa a falar um pouco também sobre esses poderes que tem na terra, sobre os poderosos. Versículo 23: Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Imaginem que nós já estudamos o Império da Babilônia, um dos maiores que já existiu. Jardins suspensos, muros quilométricos, largos, gigantescos, não só de altura, mas de profundidade embaixo da terra, para ter firmeza. E Nabucodonosor, o imperador, existe, não existe mais nada. Acham que acharam as ruínas da Babilônia, um monte de pedra, e foi o maior império que já teve, um dos maiores. Deus reduz os poderosos da terra a nada. Quantos reis, presidentes, governantes já desapareceram? Que tinham tanto poder. A gente vê a história dos servos do Senhor quando vão para cada reinado e desapareceram, não existe, não tem nem dinastia deles até hoje, não tem mais nada. Quem pode se comparar a esse Deus? E aí Isaías volta para a criação, e o versículo 26 eu acho fantástico, porque ele fala: olha para os céus, olha lá, está olhando? Está vendo as estrelas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Sabe quando está aquele céu bonito de noite, que a gente vê, aquele céu estrelado lindo, que tem alguns lugares que tem tanta estrela junto, que fica até uma mancha branca, não é? Eu, em alguns devaneios meus, já tentei esquadrinhar para dar uma contadinha. Olha, me perdia, toda hora eu tinha que voltar do princípio que eu achava que era o princípio. Só aquele pedacinho lá não dá para a gente contar. E Deus pega todas as estrelas que existem, porque existem mais do que nós podemos ver, e chama elas pelo nome. E conta, e o interessante é o seguinte, ele não conta por amostragem. Nesse quadrado aqui tem 1 bilhão, então deve ter 100 bilhões. Não, Isaías dá uma ênfase, que ele fala todas bem contadas, ou seja, uma por uma, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe a chamada da escola? Quando chama, fulano faltou. As estrelas não faltam, não. Não tem uma estrela que fala: eita Deus, desculpa, eu estava conversando lá com outro planeta e aí não deu para estar presente na sua chamada. Quando Deus chama, até as estrelas e todas elas vêm. Por quê? Porque Ele é grande em força e forte em poder, e as estrelas do céu obedecem Ele. Aí, vamos ali para um pouquinho antes, para continuar nessa questão da criação de Deus, versículo 12. As perguntas são interessantes porque elas são retóricas, né? Então assim, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Você já pegou um pouquinho de água e botou na sua mão, na forma de concha? Não fica só um pouquinho aqui no meio? Todas as águas dos oceanos, Deus mediu assim, na conchinha da mão dele. E o céu, Ele mediu a palmos, todo o céu. Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão?
A balança de precisão é uma balança pequenininha e que você põe pouca coisa lá em cima, que é para ter aquela medição 0,00000 alguma coisa. Para Deus, essa terra maravilhosa que nós tentamos conhecer um pouquinho, Deus pegou ela toda e botou numa balança de precisão, só um pouquinho assim, ó, e pesou. Quem é que ensinou Deus? Como é que Deus sabe tanta coisa? Quem é que foi conselheiro dele? É interessante quando nós nos aconselhamos com alguém, porque existe uma troca de informações, não é? E a gente aprende muito sobre essa troca. E Deus? Aprendeu com quem? Ele ficava conversando com quem? Eita, será que eu faço assim? Olha, eu vou fazer a terra tão boa, mas vou botar um povo lá que vai ser difícil, hein? Quem é que ajudou Deus? Alguém aconselhou ele nas tomadas de decisão? As nações, novamente, Isaías está falando aqui do versículo 15 ao 17, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Sabe quando você está com um balde cheio d'água e você está andando com pressa? Aí o balde começa a mexer, não cai um monte de água, não cai um pingo, cai um monte de água, né? Deus diz que todas as nações poderosíssimas são como um pingo de água que cai de um balde. Como um grão de pó na balança. Um grão de pó numa balança que não é de precisão não faz diferença nenhuma. As ilhas são como pó fino que se levanta. Sabe quando às vezes a gente está olhando ali no horizonte, tem aquele pozinho que se levanta assim? Ou quando a gente olha numa mesa, a superfície de uma mesa, tem só aquele pozinho, sabe? Quando você fala, eita, tá precisando passar um pano, né? Sabe aquele pozinho? As ilhas para Deus é isso, como aquele pozinho, que você passa um pano e já desaparece. Todas as nações são perante ele, versículo 17. Essa definição aqui é demais. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Beleza, nada é nada, né? Você já viu nada? Mas ele está falando que todas as nações são nada. Mas aí ele dá um upgrade nisso daí. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Deus considera todas as nações como menos do que nada. Quando a gente vê, principalmente agora, por causa das questões da pandemia, a questão política e toda essa, quem vai fazer vacina primeiro, quem vai não sei o que, você vê Estados Unidos, Rússia, China, só as nações poderosas. Aqui na Europa você vê Alemanha, França, Inglaterra. E para Deus, tudo isso que a gente, é menos do que nada. Com quem nós comparamos Deus? Deus é digno de ser comparado a alguma coisa? Esse Senhor maravilhoso, Ele é incomparável. Esse é o Deus em quem nós cremos, ou em quem nós devemos crer. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus se importa com você. Deus, Ele se preocupa com a sua vida. E Ele quer te restaurar.
Versículo 27. Por que, pois, dizes, Danilo, e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Por que eu falo, Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Quando eu quero, da forma que eu quero. Por quê? Será que o Senhor está tão cansado assim? Eu já ouvi pessoas falando para mim que Deus estava tão ocupado que não podia se preocupar com o problema de tal pessoa. Eu falava, olha, se ele ocupado faz tudo o que ele faz, imagine desocupado. Deus, ele não se cansa. Não sabes, não ouviste que o eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus faz do cansado forte, faz do sem vigor as forças se multiplicarem. Você está cansado hoje? A vida está difícil? Ou está tudo, como os brasileiros dizem, numa nice? Está difícil? Está difícil, né? Interessante a comparação no versículo 30, porque os jovens, teoricamente, são os que têm mais vigor. Eu já saí dessa difícil, mas eu já saí dessa categoria. Foi ontem, né? Como virou de ontem para hoje, eu já não estou mais jovem, né? Mas os jovens se cansam e se fatigam. Se os jovens se cansam e se fatigam, minha gente, game over para nós. E os moços de exaustos caem. Interessante, Isaías fala isso, porque Isaías fala, olha, as pessoas ficam cansadas, os idosos, coitados, eles não aguentam mais as coisas, os de meia idade então estão indo para a beira do abismo. Mas ele pega exatamente quem tem mais vigor e fala, ó, esses se cansam, esses ficam exaustos e caem. E aí vem o que? A nossa esperança. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e nem se fatigam. Eu estou precisando correr, mas só de andar eu já estou cansado. Eu estou precisando correr bastante, para ver se eu mudo o layout. Por isso que eu já estou de preto, para dar disfarçado. Mas aqui, Isaías coloca uma situação muito interessante, que se nós esperarmos no Senhor, nós vamos subir com asas como águias. Dessas aves de rapina, a águia é a top, tirando do Benfica, coitado, que vai ter que esperar ano que vem. Mas dessas aves, ela é a que tem mais força, a que voa mais rápido. Eu não sei se vocês viram, nessas semanas estava viralizando aí um vídeo de uma águia com um filhote de tubarão voando numa praia, acho que era na Austrália, alguma coisa assim. E Isaías está falando que a força que a águia tem, a altura que ela voa, a velocidade que ela vai, se nós esperarmos no Senhor, Ele vai nos proporcionar isso. Se nós corrermos, nós vamos chegar lá no alvo sem estarmos cansados. Se caminharmos no nosso dia a dia, não vai ter fadiga. Deus, Ele quer nos dar algo maravilhoso. Só que a vida é dura. A vida não é brincadeira, não.
Nós cantamos aqui na segunda música, ele está vestido com arco-íris. Vocês já viram um arco-íris bem de longe, quando você consegue ver aquele arco de 180 graus e que ele alcança quilômetros? Nós cantamos que ele está vestido com arco-íris. Sons de trovão, raio e relâmpago. Quando a gente ouve uma trovoada super alta, a trovoada já aconteceu e muito longe da gente. E a gente ouve aqui como se a gente estivesse com fone de ouvido. Parece que foi aqui, ó. Mas ela foi longe, muito longe, e ela já aconteceu. E nós só ouvimos o som depois. Nós cantamos também que ele é fôlego de vida. Quem é que nos dá a vida? É ele. E como nós estamos precisando nesse tempo de pandemia de fôlego de vida. O meu desafio para todos nós é realmente nós esperarmos no Senhor sem esmorecer. Nós confiarmos nele, mesmo estando difícil, bem difícil e dificílimo. E não é fácil, mas Deus não está deixando de olhar para nenhum de nós. Se Ele chama as estrelas pelo nome, imagine nós que somos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Por nós Ele enviou Jesus. E Ele nos conhece antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor é grande e poderoso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor estendeu os céus como uma cortina. Todos os mares e oceanos cabem na concha da tua mão, Pai. As ilhas, as montanhas, a terra, para o Senhor é como um grãozinho numa balança de precisão. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti, a esperarmos no Senhor, porque o Senhor nos fará voar com asas de águia. O Senhor nos fará correr sem ficarmos cansados. O Senhor nos fará andar sem nos fatigarmos. Tem misericórdia das nossas vidas e fala aos nossos corações. E que a Tua paz, ó Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.